Hoje eu tô com a Juliana Pires. Oi, Ju, seja bem-vinda na Casa da Baronesa. E a gente vai falar sobre decoração infantil. Especificamente hoje a gente vai falar de quarto de bebê. E que não é só a beleza, não é só a decoração e tem que ter segurança. E a Ju vai contar um pouquinho pra gente. Vamos lá, Ju? Então, só para explicar um pouquinho, quando eu comecei minha carreira, 8 anos atrás, eu só fazia ambientes infantis. Então, o meu foco, eu tenho essa especialização em ambiente infantil. Então, hoje eu vou dar umas dicas de como deixar um ambiente harmônico com alguns detalhes que são muito importantes na hora de a gente confeccionar esse espaçozinho para os nossos bebês. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os quartos de bebês precisam de aconchego. Então, eu sempre friso a questão dos pisos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um piso laminado, tá? Embaixo tem uma manta acústica para evitar um pouco mais de barulho, né? E temos um tapetinho. Então isso é legal, que à medida que o bebê vai crescendo, ele vai poder andar descalço, para a mãe também, cria um ambiente mais quentinho, mais aconchegante, principalmente na época de frio. Outro objeto importante no quartinho de bebê é a poltrona de amamentação. Ele é um dos pontos chaves do quarto, porque é onde a mãe passa um pouco mais do tempo dela amamentando. Então ela precisa ser prática, de preferência de balanço, como essa aqui, e com um puffzinho para ela apoiar o pé. Tem algumas que tem o bolsinho lateral aqui do lado, que é muito legal, porque quando a mãe termina de amamentar, ela pode botar uma madeira aqui dentro sem nenhum problema. Então isso é muito legal, porque facilita a mãe de não ter uma mesinha de apoio de repente para apoiar os objetos, ela pode colocar a fralda, a mamadeira, para depois botar o bebê no berço. Então outra dica muito legal é que sempre a poltrona fique o mais próximo do berço possível, para evitar essa movimentação para lá e para cá do bebê. Então aqui a gente tem o berço logo do lado da poltrona. Outra coisa importante no berço que a gente tem que se preocupar é a questão do kit de berço. O que compõe hoje o kit de berço? Ele compõe de protetores laterais para proteger o bebê, a cabeceira para proteger a cabecinha do bebê, o edredom, a sainha, que ajuda a esconder o estrado do colchão, Então, é uma saia aqui, ó, dá pra ver o tecido aqui embaixo, tá? O rolinho, que é esse bombonzinho que a gente coloca no pezinho do berço, tá bom? Isso tudo coordenado. Eu gosto muito de fazer uns projetos com temas. Por exemplo, aqui a gente tem um quarto da Sofia, que foi decorado com quadrinhos, tudo coordenando. Se você perceber, as cores dos objetos estão sempre coordenando com os kits de berço, com o kit de bicama. Aqui, por exemplo. A bicama, para quem tem espaço no quarto, é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas no início, quando o bebê está nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida, costuma ter geralmente uma enfermeira ou uma babá, ou a própria mãe gosta de dormir no quarto do bebê. Então a bicama é um excelente acessório para se colocar, para ter uma pessoa a mais dentro daquele quartinho. Algumas vêm com a parte de baixo, não sei se essa aqui tem, mas algumas têm a caminha, ó, da parte de baixo, que você serve para outra pessoa dormir e aí deixar essa segurança do bebê nos primeiros dias de vida, tá? E esse aqui é um kit de bicama, que compõe com as 3 almofadas de encosto, o edredomzinho e as almofadas decorativas. Então sempre eu boto nos meus projetos assim, tentar fazer uma temática que não marque, que não tenha cores vibrantes, mas que acima de tudo possa ser aproveitado a longo prazo. Porque se você coloca uma cor que, vamos dizer, que conecte ao bebê naqueles primeiros dias de vida, a gente tem que pensar que ele vai crescer. Então colocar as cores pastéis, cores neutras, que não enjoam e pode acompanhar o crescimento do bebê no decorrer do tempo. Falando um pouco de segurança sobre os ambientes infantis, que é muito importante, a gente vai falar sobre a tão temida cômoda, que é quando as pessoas têm muito medo em relação à queda. E de fato é um problema. A única maneira de evitar as quedas é você deixar sempre, como está aqui, o kit de higiene do lado do trocador e trouxer todos os objetos para do lado da cômoda, para que você não tenha que sair em nenhum momento de perto do bebê, tá? Apesar de ser muito bonito, muita gente não recomenda. Eu não vejo problema desde que você coloque todos os objetos ao lado do bebê. Fica muito bonito, precisa ter uma profundidade e, de preferência, sempre encostada na parede e próximo ao berço. Ó, aqui na quarto de lua, que é onde a gente está agora, mostrando esse ambiente,
Agora foi lançado esse tipo de trocador. Como é que ele funciona? Diferente desse aqui que ele é retinho, esse aqui ele tem uma leve curvatura, fazendo esse movimento que dificulta caso o bebê role. Então você deixa nessa posição e você troca o bebê nessa posição. Então esse altinho aqui, ó, dificulta para o neném rolar para cá. Então por isso que tem que ser encostado na parede, que para cá não corre o risco. E para cá vai ter essa altura um pouco maior, evitando assim o máximo de queda possível. Ótimo. Uma coisa muito importante, muito mesmo, é a questão da segurança dos berços. Hoje o Inmetro já padroniza essa questão para evitar acidentes no futuro. A gente sabe de muitas causas de sufocamento, de passar os bracinhos ou a cabeça entre as grades, e por causa disso o Inmetro resolveu regulamentar as questões das grades e dos berços. Então hoje, quando você for comprar o seu berço, verifique primeiramente se a empresa que está fornecendo, fabricando esse berço, está com o selo do Inmetro. Primeira coisa. A segunda coisa que você tem que observar é se a tinta que foi utilizada nesse berço é atóxica. E segundo, se existe esse protetor. Um protetor, tem alguns berços que tem um protetor nessa barra de proteção que evita o bebê de morder a grade do berço. Então, é um protetor de plástico encontrado em algumas lojas, não são em todas. Esse não é um item obrigatório, mas se tiver na loja, o ideal é que você opte por ter essa peça no seu berço. Uma questão fundamental também é que aqui existe o estrado do berço, que é colocado no primeiro parafuso. À medida que o bebê vai crescendo, há necessidade que esse estrado vá baixando cada vez mais. Então existe essa altura que a gente está vendo aqui nesse berço, essa primeira altura, que é logo nos primeiros dias, mas à medida que o bebê vai crescendo, o ideal é que você coloque no segundo parafuso, e assim sucessivamente. Hoje é muito legal que alguns berços facilitam a vida das mães quanto à durabilidade, que são os berços mini-camas. Esse aqui, por exemplo, ele depois que o bebê cresce, ele já pode ir para mini-cama. Você traz na loja e o próprio fornecedor desmonta ele para você e transforma ele numa mini-cama. Então a vida útil dele cresce, né, você não gasta tanto, e a mini-cama pode ser utilizada dependendo do tamanho da criança. Até 7 anos de idade ela consegue ficar tranquilamente numa cama, mini-cama, transformada depois do berço. Ju, muito obrigada mais uma vez pela parceria aqui na Casa da Baronesa. É bom sempre ter você por aqui. Um beijo. Muito obrigada, Lari. E aí, até a próxima. Quero agradecer também ao Quarto de Lua por ter cedido esse espaço maravilhoso. Muito obrigada.